Quando eu era pequena, minha mãe me dizia que algumas histórias deveriam ficar guardadas para sempre, enterradas bem fundo no quintal da memória. Mas outras precisam ser contadas, mesmo que arranquem pedaços da alma junto. A minha é desse tipo. Uma história que poucos têm coragem de contar, mas que talvez possa salvar alguém de viver o mesmo inferno que eu vivi. Me chamo Maria das Dores, mas todo mundo me conhece por Dona Dorinha. Tenho 72 anos vividos com intensidade e dor, nascida em outubro de 1952, numa cidadezinha chamada Santo Amaro das Brotas, no interior de Sergipe, terra onde o sol castiga o chão e as famílias escondem seus segredos atrás de portões altos e sorrisos falsos. Antes de continuar, queria agradecer por você estar aqui, ouvindo essa velha contar sua história. Se puder, deixe um like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a levar essas histórias para mais pessoas que precisam ouvir. Todo mês fazemos sorteios entre os inscritos que mais comentam e curtem nossos vídeos. É nosso jeito de agradecer pelo carinho. Agora, vou contar algo que nunca contei a ninguém fora da minha terapia. Imagine ser uma menina de 13 anos, sendo arrastada por 12 homens da sua própria família para um quarto nos fundos de casa, enquanto sua madrasta finge não ver o que acontece. Esse foi o dia que mudou minha vida para sempre. O dia que conheci o verdadeiro significado da palavra inferno. Eu era filha de Sebastião Ferreira, um homem conhecido na região como próspero comerciante de gado, dono de terras que se estendiam até onde a vista alcançava e uma família numerosa que todos na cidade invejavam. Para quem via de fora, éramos abençoados, uma prova viva da bondade divina. Mas Deus não entrava naquela casa. Nunca entrou. Meu pai era um homem alto, de braços fortes como troncos de jatobá, com mãos pesadas que sabiam tanto fazer carinho quanto machucar. Tinha aqueles olhos pequenos que pareciam enxergar dentro da sua alma, descobrindo mentiras antes mesmo delas serem pensadas. Andava sempre com chapéu de couro, camisa de algodão e um cinto grosso na cintura que servia tanto para segurar a calça quanto para ensinar respeito a quem ousasse desobedecer. O barulho das botas dele no assoalho de madeira da casa grande era como um aviso. O rei está chegando. Todos em silêncio. Sebastião Ferreira não era apenas meu pai, era o imperador absoluto de um reino feito de medo e poder. Além de mim, a única menina, viviam na nossa fazenda 12 meninos e rapazes, que ele chamava de filhos, mesmo alguns não tendo o sangue dele. Tudo começou quando eu era muito pequena. Papai tinha uma filosofia própria sobre família. Sangue do meu sangue não passa necessidade. Assim, sempre que algum irmão dele tinha problemas financeiros, quando algum primo ficava sem pai, quando algum parente distante precisava de ajuda com os filhos, papai abria as portas da nossa casa. Com o tempo, a propriedade foi se enchendo de meninos. Tinha meus 3 irmãos legítimos, Antônio, José e Francisco, filhos do primeiro casamento de papai. Tinha os 4 filhos que ele teve com madrasta depois de mim, Joaquim, Pedro, Paulo e João. E tinha os 5 primos que vieram morar conosco em épocas diferentes. Filhos de tios que morreram, de parentes que foram embora para São Paulo, de famílias que se desfizeram por motivos que ninguém explicava direito para uma menina. Nossa casa era imensa, construída no estilo colonial, com 3 alas separadas, ligadas por corredores compridos e varandas que circundavam toda a construção. Na ala principal ficavam os quartos de papai e da madrasta Josefa, a sala de visitas e a cozinha grande, onde Dona Conceição, nossa cozinheira, preparava comida para quase 20 pessoas todos os dias. Na ala leste ficavam os quartos dos meninos mais velhos, onde aconteciam as conversas de homem, os segredos que eu não podia saber, as decisões que eram tomadas longe dos ouvidos femininos. Na ala oeste dormiam os meninos mais novos, sempre supervisionados pelos mais velhos, numa hierarquia rígida que papai havia estabelecido. E eu tinha meu quarto na ala principal, perto do quarto dos meus pais. Um quarto com cama de ferro com lençóis bordados por minha falecida mãe, um guarda-roupa de jacarandá que tinha sido da minha avó e uma janela que dava para o pátio interno, onde eu passava as tardes ajudando madrasta Josefa com os afazeres domésticos. Josefa tinha vindo do interior da Bahia para se casar com papai quando eu tinha apenas 3 anos.
Era minha madrasta, mas nunca fez diferença entre mim e os filhos que teve depois. Era uma mulher pequena, magra, de cabelos sempre presos num coque apertado, com olhos que pareciam pedir desculpas o tempo todo. Estava sempre ocupada com alguma coisa, cuidando da horta, organizando a casa, costurando roupas para todos aqueles homens. Tinha mãos pequenas, mas fortes, sempre cheirando a erva doce e sabão de coco. Josefa era uma sombra na casa. Existia para servir e obedecer, nunca para questionar. A rotina da nossa casa era rígida como as regras de um convento. Tudo acontecia no horário certo. Cada pessoa sabia exatamente qual era seu papel, e ninguém ousava questionar as ordens de papai. Acordávamos todos às 4h30 da manhã com o som do sino que ele tocava no alpendre. Os meninos saíam para as lidas do campo, cuidar do gado, trabalhar na plantação. Eu ficava em casa, com madrasta Josefa, aprendendo a ser mulher, cozinhar, lavar, passar, bordar, cuidar da horta. Era uma vida dura, mas na época eu achava normal. Não conhecia outro jeito de viver. Papai controlava tudo. A roupa que cada um usava, a comida que seria servida, os horários de cada atividade. Ninguém saía da propriedade sem autorização dele. Ninguém recebia visitas sem ele saber. Ninguém falava alto demais quando ele estava por perto. E o controle sobre mim era ainda maior. Eu não podia conversar sozinha com nenhum dos meninos, não podia sair nem mesmo para o terreiro sem companhia de madrasta Josefa. Não podia usar vestidos que mostrassem os tornozelos ou que não fossem completamente fechados no pescoço. Mulher direita não dá motivo para conversa, ele sempre dizia. E minha filha vai ser mulher direita, nem que eu tenha que quebrar as pernas de quem olhar para ela com malícia. O que eu não sabia é que os olhares de malícia que ele temia estavam dentro da própria casa, vindo dos meninos que ele mesmo havia acolhido. Os meninos tinham idades variadas. Os mais velhos, Antônio e José, já passavam dos 21 anos e ajudavam papai com os negócios da fazenda. Eram tratados quase como sócios, tinham até permissão para ir à cidade aos sábados. Os do meio, que incluíam meu irmão Francisco e os primos mais velhos, tinham entre 16 e 20 anos. Eram os mais barulhentos, os que sempre testavam os limites. E os mais novos, com idades entre 11 e 15 anos, viviam assustados, sempre tentando agradar os mais velhos, sempre com medo de fazer algo errado e receber castigo. Nossa propriedade ficava a quase 2 horas de jipe da cidade, numa estrada de terra que virava um lamaçal na época das chuvas. Éramos isolados do mundo, uma família completa, vivendo como um pequeno país com suas próprias leis. Papai gostava dessa vida isolada. Na cidade tem muita tentação, muita gente que não presta, dizia ele. Aqui dentro sei o que acontece, sei quem entra, quem sai, o que cada um faz. Aqui, minha família está protegida. E era verdade, estávamos protegidos do mundo lá fora. Mas ninguém me protegia do mundo que existia dentro daquela casa, nos corredores escuros, nos olhares que começaram a me seguir quando meu corpo começou a mudar. Meus queridos, diga nos comentários de onde você está me assistindo e quais histórias gostaria de ouvir nos próximos vídeos. Cada comentário seu me incentiva a continuar contando essas histórias, difíceis, mas necessárias. Se puder, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a levar essas histórias para mais pessoas que precisam ouvir. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe. Agora vou continuar. Um sentimento estranho, como se o ar dentro da casa tivesse ficado mais pesado durante a noite. Era verão no sertão, e o calor já castigava mesmo nas primeiras horas da manhã. Papai estava mais calado que o normal durante o café, conversando em voz baixa com Antônio e José sobre negócios na cidade. Vou ter que passar o dia todo fora, disse ele, passando manteiga no pão de milho que madrasta Josefa havia acabado de tirar do forno. Tenho que falar com o coronel Euclides sobre a venda daquelas reses e depois preciso ir ao cartório resolver uns papéis da nova terra que comprei. Era uma quinta-feira como tantas outras. Papai sempre saía nesse dia para resolver os negócios da semana, deixando Antônio responsável pela propriedade. Mas desta vez havia algo diferente. Eu sentia no olhar dos meninos, no jeito como eles se comportavam,
como se todos soubessem de algo que eu não sabia. Depois do café, papai foi se arrumar. Colocou a camisa branca engomada, as calças de brim novas, as botas de couro que só usava para ir à cidade. Passou o pente no cabelo já grisalho, colocou o chapéu e saiu para a varanda onde o jipe verde estava esperando. Antônio, você fica responsável por tudo, disse ele, guardando as chaves no bolso. Qualquer problema você resolve. E olho nos meninos mais novos. Não quero confusão na minha ausência. O som do motor do jipe ligando ecoou pelo pátio como um alerta. Papai acelerou devagar, levantando uma nuvem de poeira vermelha, que demorou a assentar. Ficamos todos na varanda, vendo o jipe desaparecer na curva da estrada. E foi então que percebi como o silêncio que desceu sobre a casa era diferente do silêncio normal. Era um silêncio carregado, como se todos estivessem segurando a respiração ao mesmo tempo. Madrasta Josefa entrou para a cozinha sem dizer palavra, e eu a segui para ajudar com a louça do café. Enquanto lavávamos as xícaras e os pratos, eu sentia os olhares dos meninos nas minhas costas, como se estivessem me estudando, me avaliando. Madrasta, posso ir cuidar das galinhas no quintal? Perguntei quando terminamos com a louça. Pode sim, minha filha, mas não demore que hoje vamos fazer sabão. Saí para o quintal tentando me ocupar com as tarefas normais, mas não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava errado. Os meninos andavam em grupos pequenos, cochichando entre si, parando de falar quando eu passava perto. Era como se existisse uma conversa acontecendo à qual eu não tinha acesso. Devia ter sido umas 2 horas depois que papai saiu, quando eu estava no galinheiro recolhendo os ovos, que Francisco apareceu na porta. Francisco era meu irmão legítimo, 2 anos mais velho que eu. Um rapaz magro de cabelos escuros que sempre havia sido gentil comigo. Mas naquele dia havia algo diferente no jeito dele me olhar. Dorinha, preciso falar com você, disse ele, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Era uma voz baixa, rouca, como se ele estivesse nervoso ou excitado com alguma coisa. O que foi, Francisco? Aconteceu alguma coisa? Vem comigo. Tem uma coisa que você precisa aprender. Alguma coisa no tom dele me deixou gelada por dentro. Larguei a cesta com os ovos no chão do galinheiro e comecei a andar na direção oposta. Francisco, não estou entendendo. Aprender o quê? Você já tem 13 anos, Dorinha. Já está na idade de saber certas coisas sobre como as mulheres devem se comportar com os homens da família. As palavras dele me atingiram como um tapa. Comecei a correr em direção à casa, mas ele foi mais rápido. Me segurou pelo braço com firmeza, não com violência, mas com uma determinação que deixou claro que eu não tinha escolha. Não adianta correr, Dorinha. Madrasta Josefa está ocupada na cozinha e não vai te ouvir. E mesmo que ouvisse, ela sabe que isso faz parte da sua educação. Que educação? Do que você está falando? Você vai entender quando chegarmos lá. Ele me levou pela mão, atravessando o pátio interno em direção aos fundos da casa, onde ficavam os quartos dos meninos mais novos. Mas em vez de entrar em algum dos quartos, ele parou na frente de uma porta que eu conhecia bem, mas que raramente se abria. Era o quarto que papai usava para guardar ferramentas velhas, sacas de feijão e outras coisas que não cabiam no depósito principal. Francisco, por que estamos indo para o quarto das ferramentas? Porque é lá que as meninas da nossa família aprendem a se tornar mulheres. Ele abriu a porta e o que vi dentro me deixou sem ar. Não era mais um depósito. Alguém havia arrumado o quarto, colocado um colchão no chão, pendurado uma cortina na única janela pequena. Era como se fosse um quarto preparado especialmente para alguma coisa. Entra, Dorinha! Não, eu não quero entrar. Não é uma questão de querer. É uma questão de obedecer. Foi quando ouvi outros passos no corredor atrás de nós. Me virei e vi Antônio se aproximando com uma expressão no rosto que nunca havia visto antes. Atrás dele vinham José, Joaquim, Pedro, um por um. Todos os meus irmãos e primos foram aparecendo, formando um semicírculo ao redor da porta do quarto. Antônio, o que está acontecendo? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu queria. Está acontecendo que você vai aprender qual é o seu lugar nesta família, Dorinha. Vai aprender a servir os homens que cuidam de você. Eu não entendo. Não precisa entender agora. Só precisa obedecer. Foi Antônio quem me empurrou para dentro do quarto.
Não foi um empurrão violento, mas firme o suficiente para me fazer tropeçar e cair sentada na beirada do colchão. A porta se fechou atrás de mim com um barulho seco que ecoou como um tiro. Fiquei ali sentada, tremendo, tentando entender o que estava acontecendo. Do lado de fora, ouvia vozes baixas, sussurros, como se eles estivessem organizando alguma coisa. Era como se existisse um plano que todos conheciam, menos eu. Depois de alguns minutos que pareceram horas, a porta se abriu novamente. Dessa vez foi José quem entrou, fechando a porta atrás de si. José tinha 22 anos, era forte e silencioso, sempre me tratou como uma irmãzinha querida. Mas quando ele me olhou naquele momento, seus olhos estavam diferentes. Eram os olhos de um estranho. Dorinha, você vai ficar quietinha e vai fazer tudo o que eu mandar, entendeu? José, eu quero sair daqui. Quero voltar para perto da madrasta. Madrasta Josefa. Sabe que você está aqui. Ela sabe o que vai acontecer. Isso faz parte da educação de toda menina desta família. Que educação? Eu não entendo. Você não precisa entender. Só precisa obedecer. Foi quando percebi que não havia escapatória, que aqueles homens que eu havia chamado de irmãos a vida inteira tinham se transformado em algo completamente diferente e que aquele quarto havia sido preparado especificamente para mim, para aquele momento, para algo terrível que eu ainda não conseguia compreender completamente. José se aproximou devagar e eu me encolhi no canto do colchão. Minha mente corria, tentando entender como tinha chegado àquela situação, como os homens que deveriam me proteger tinham se tornado minha ameaça. Por favor, José, eu não fiz nada de errado. Por que estão fazendo isso comigo? Você não fez nada de errado. Você só chegou na idade certa. Foi então que ele se abaixou na minha altura e segurou meu queixo com firmeza, me forçando a olhar nos olhos dele. Agora você vai aprender a primeira lição sobre ser mulher nesta família. Vai aprender que nossa palavra é lei e que você existe para nos servir. Tentei me levantar, tentei correr para a porta, mas ele me segurou com facilidade. Era como tentar escapar de uma parede de tijolos. José era 3 vezes mais forte que eu e estava determinado a fazer algo que eu começava a entender com um horror crescente. Dorinha, ele sussurrou, como se estivesse acalmando um animal. Assustado. Vai ser rápido se você não resistir. Vai ser muito pior se você lutar. Foi naquele momento que entendi completamente o que estava acontecendo. Entendi para que servia aquele quarto. Entendi por que todos os meninos estavam envolvidos. Entendi por que madrasta Josefa não tinha vindo me procurar. Era um ritual, uma tradição, algo que acontecia quando papai saía para a cidade. E eu era a nova participante desse ritual. O que aconteceu depois, nesses primeiros minutos com José, foi o início do meu pesadelo. Não vou descrever os detalhes do que ele fez comigo naquele quarto, porque algumas dores são profundas demais para serem colocadas em palavras. Mas quando ele terminou, quando se levantou e ajeitou a roupa como se nada tivesse acontecido, eu já não era mais a mesma menina que havia entrado ali. Agora é a vez do Francisco, disse ele, se dirigindo à porta. Lembra, se você gritar, se você tentar fugir, vai ser pior da próxima vez, muito pior. A porta se abriu e se fechou. José saiu, Francisco entrou e eu entendi que aquilo estava apenas começando. Meus queridos, essas lembranças são difíceis de compartilhar, mas sei que podem ajudar outras pessoas que passaram por situações parecidas. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias. Se puder, comenta aí embaixo qual é o seu maior medo. Vou ler todos os comentários e responder pessoalmente. Vamos continuar. Nossa história, transformado naquele inferno em questão de horas. Foi durante um desses intervalos que eu me levantei, trêmula, e fui até a porta. Tentei abrir, mas estava trancada por fora. Bati devagar, sussurrando. Por favor, me deixem sair. Eu prometo que não vou contar para ninguém. Prometo que vou ser obediente. Só me deixem sair. Do outro lado da porta, ouvi a voz de Antônio. Ainda não acabou, Dorinha. Faltam alguns. Foi então que me aproximei da janela pequena e entendi por que tinham colocado aquela cortina. Não era para escurecer o quarto. Era para abafar os sons, para que mesmo se eu gritasse, mesmo se eu implorasse por socorro, ninguém do lado de fora conseguisse ouvir. Me ajoelhei no chão de terra batida e, com as mãos tremendo, peguei uma toalha velha que estava jogada num canto.
Enrolei ela bem apertada e empurrei na fresta debaixo da porta. Era o último pedaço de esperança se esvaindo. Eu mesma estava ajudando a abafar meus próprios gritos. É para abafar os sons, sussurrei para mim mesma, as lágrimas escorrendo pelo rosto, para que ninguém, nem mesmo Deus, possa ouvir. E foi assim que passei aquela tarde interminável de quinta-feira, medindo o tempo não pelos ponteiros de um relógio, mas pela angústia da espera. Esperando que acabasse, esperando que o próximo fosse o último, esperando pelo som abençoado do jipe de papai voltando da cidade, que significaria o fim daquele tormento. Quando finalmente ouvi o ronco do motor subindo a estrada de terra, já era quase noite. O sol estava se pondo atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e roxo, e eu estava destroçada no chão daquele quarto, sem forças nem para chorar mais. A porta se abriu pela última vez naquele dia. Antônio entrou, me ajudou a me levantar e disse com uma voz que tentava ser gentil: "Agora você já sabe como as coisas funcionam aqui. Toda quinta-feira, quando papai sair, você vem para este quarto. É assim que sempre foi com as mulheres desta família. É assim que sempre vai ser. E se eu contar para papai? Papai sabe, Dorinha. Quem você acha que construiu este quarto?" As palavras de Antônio ecoaram na minha cabeça como um sino rachado. Papai sabe. Quem você acha que construiu este quarto? Naquele momento, tudo o que eu acreditava sobre minha família, sobre proteção, sobre amor, desmoronou como um castelo de areia tocado por uma onda violenta. Voltei para a casa principal cambaleando, as pernas fracas, a mente tentando processar o que havia acabado de descobrir. Madrasta Josefa estava na cozinha preparando o jantar como se fosse um dia qualquer. Quando me viu, apenas acenou com a cabeça e disse: "Vai se lavar e trocar de roupa. Seu pai vai chegar logo e a gente precisa jantar." Não havia surpresa na voz dela. Não havia preocupação. Era como se ela soubesse exatamente onde eu havia passado a tarde e por quê. Fui para o meu quarto como uma sonâmbula. Me olhei no espelho pequeno que ficava em cima da cômoda e não reconheci a pessoa que estava me encarando de volta. Era ainda Maria das Dores, mas uma Maria das Dores diferente. Uma que sabia coisas que não deveria saber. Uma que havia perdido alguma coisa que nunca mais poderia recuperar. Quando papai chegou naquela noite, cumprimentou todo mundo normalmente, perguntou como havia sido o dia, elogiou o cheiro da comida que madrasta Josefa havia preparado. Durante o jantar, conversou sobre os negócios na cidade, sobre o preço do gado, sobre a chuva que estava demorando para chegar. Era uma conversa normal de uma família normal, exceto que nada mais era normal para mim. Tentei comer, mas a comida não descia. Tentei participar da conversa, mas as palavras não saíam. Papai me olhou por cima da mesa e perguntou: "Dorinha, você está quieta hoje. Aconteceu alguma coisa?" Foi Francisco quem respondeu antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. "Ela aprendeu algumas lições importantes hoje, pai. Lições sobre responsabilidade e obediência." Papai balançou a cabeça, aprovando. "Muito bem. Uma mulher só vira mulher de verdade quando aprende qual é o seu lugar no mundo." Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto escuro, comecei a entender que não havia para onde correr. Não havia autoridade maior que papai naquela propriedade. Não havia lei além da lei dele. E aparentemente, essa lei incluía o que havia acontecido comigo naquela tarde. Passei a semana inteira vivendo numa névoa estranha. Durante o dia, tentava me ocupar com as tarefas normais, ajudar madrasta Josefa, cuidar das galinhas, lavar roupa. Mas minha mente estava sempre voltando para aquele quarto dos fundos, para as palavras de Antônio, para a certeza terrível de que aquilo ia se repetir na quinta-feira seguinte. Os meninos se comportavam comigo de forma diferente agora. Não era crueldade aberta, mas uma intimidade forçada que me dava arrepios. Um olhar demorado demais durante o café da manhã. Uma mão no meu ombro que ficava apoiada tempo demais. Comentários que tinham duplo sentido e que só eu entendia. Francisco, meu próprio irmão de sangue, começou a me tratar como se eu fosse propriedade dele. Mandava eu buscar água para ele se lavar, mandava eu arrumar a cama dele, falava comigo num tom de autoridade que nunca havia usado antes. "Dorinha, vem cá pentear meu cabelo", dizia ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Dorinha, vai lá no meu quarto pegar minha camisa limpa." "Dorinha, você esqueceu de lavar minha calça. Vai lavar agora."
Era como se depois daquela primeira quinta-feira eu tivesse me tornado uma empregada pessoal de todos eles. Não apenas uma irmã, mas alguma coisa menor, alguma coisa que existia para servir. Madrasta Josefa observava tudo isso sem dizer palavra. Às vezes, eu sentia vontade de correr para ela, de chorar no colo dela, de implorar para que me protegesse. Mas sempre me lembrava das palavras dela naquela tarde. Vai se lavar e trocar de roupa. Ela sabia, ela sempre soube, e de alguma forma ela achava que aquilo estava certo. A segunda quinta-feira chegou como uma sentença de morte. Acordei naquele dia com o estômago embrulhado, mal consegui tomar café. Passei a manhã inteira vomitando de nervoso. Quando papai anunciou que ia sair para a cidade, senti minhas pernas ficarem bambas. Tenho que ir em Aracaju hoje, disse ele, ajustando o chapéu. Vou resolver uns negócios com um comprador de gado de lá. Pode ser que eu demore mais que o normal. Mais que o normal. Isso significava mais tempo naquele quarto dos fundos, mais tempo de tormento, mais tempo de humilhação. Dessa vez, quando ouvi o som do jipe se afastando, não tentei me enganar pensando que talvez não acontecesse nada. Eu sabia que ia acontecer. Sabia que era inevitável. Sabia que aquilo era minha vida agora. Foi Pedro quem veio me buscar desta vez. Pedro, que tinha 17 anos e sempre havia sido o mais quieto dos meus irmãos. Mas, quando ele apareceu na porta da cozinha e disse: "Vem, Dorinha", sua quietude havia sumido. No lugar havia algo que me lembrava de papai, uma autoridade fria e implacável. Fui com ele porque não tinha escolha. Caminhei pelos corredores da casa que conhecia desde que nasci, mas que agora pareciam estranhos, ameaçadores. Cada passo me levava para mais perto daquele quarto que havia se tornado o centro do meu pesadelo. Dessa vez, quando cheguei lá, vi que haviam feito algumas melhorias. Tinham colocado uma bacia com água e sabão num canto, para eu me limpar entre um e outro. Tinham pendurado um espelho pequeno na parede, como se eu precisasse me ver durante aquela tortura. Tinham até colocado uma cadeira velha, onde eles podiam se sentar e esperar a sua vez. "Você já sabe como funciona", disse Pedro, fechando a porta atrás de nós. "Não preciso explicar de novo. Antônio primeiro, depois José, depois os outros." Sabia que duraria horas. Sabia que no final eu estaria quebrada no chão, esperando pelo som do jipe de papai. Mas houve uma diferença nessa segunda vez. Durante os intervalos, quando ficava sozinha naquele quarto, comecei a observar os detalhes ao meu redor com mais atenção. Comecei a estudar cada pessoa que entrava, cada comportamento, cada palavra. Não era consciente ainda, mas estava começando a procurar por rachaduras naquela muralha de crueldade. Foi durante a terceira quinta-feira que percebi algo importante. Nem todos eles participavam com o mesmo entusiasmo. Alguns pareciam estar ali por obrigação, não por vontade própria. Alguns evitavam olhar nos meus olhos. Alguns tremiam quase tanto quanto eu. Em particular, notei que Tomás, um dos primos mais novos, que tinha apenas 16 anos, ficava sempre por último na fila. E quando chegava a vez dele, sempre inventava alguma desculpa para não entrar. "Estou com dor de barriga", dizia ele. "Estou muito cansado hoje. Acho que ouvi barulho de carro na estrada." Os outros zombavam dele, chamavam ele de frouxo, de menininha. Mas Antônio sempre acabava deixando passar, talvez porque soubesse que papai logo chegaria, e era melhor não insistir. Na quarta quinta-feira, Tomás não estava nem na fila. Quando perguntaram por ele, Pedro disse que estava doente, com febre, acamado. Mas eu sabia que não era verdade. Eu tinha visto ele trabalhando na horta de manhã cedo, saudável como sempre. Na quinta quinta-feira, a mesma coisa. Tomás doente novamente. E dessa vez, quando Francisco foi procurar por ele para ter certeza de que estava mesmo no quarto dele, não o encontrou em lugar nenhum. "Deve ter ido pescar no açude", disse Antônio. Mas havia irritação na voz dele. "Deixa pra lá, já estamos perdendo tempo demais." Foi nessa quinta quinta-feira que tomei uma decisão que mudaria tudo. Enquanto estava naquele quarto, sofrendo o que havia se tornado minha rotina semanal de horror, comecei a planejar. Comecei a pensar em Tomás. Comecei a me perguntar se ele poderia ser a rachadura que eu estava procurando. Tomás era filho de uma tia de papai que havia morrido no parto. Seu pai havia se mudado para Recife logo depois, mas não tinha condições de levar o filho junto. Papai havia oferecido para criar o menino,
e todos acharam que era um gesto de bondade e generosidade. Mas eu comecei a me perguntar se Tomás via as coisas da mesma forma, se para ele aquela casa era um lar ou uma prisão, se ele participava daqueles rituais por vontade própria ou por medo, se ele, como eu, estava procurando uma forma de escapar. Durante a semana que se seguiu, comecei a observar Tomás com mais atenção. Notei que ele sempre ficava mais afastado dos outros meninos. Notei que durante as refeições ele comia em silêncio, olhando para o prato, como se quisesse se tornar invisível. Notei que à noite, quando os outros ficavam na varanda conversando e rindo, ele sumia para algum lugar. Uma noite de quarta-feira, descobri para onde ele ia. Acordei no meio da madrugada para ir ao banheiro, e ao passar pela janela do corredor, vi uma sombra pequena no quintal. Era Tomás sentado sozinho debaixo da mangueira grande, olhando para as estrelas. Havia algo na postura dele que me chamou a atenção. Não era a postura de alguém que estava apenas relaxando depois de um dia de trabalho. Era a postura de alguém que estava sofrendo, alguém que estava perdido, alguém que talvez estivesse procurando respostas no céu noturno. Na quinta-feira seguinte, quando papai anunciou que ia viajar para a estância, resolver uns problemas com a documentação de umas terras, senti o familiar aperto no estômago. Mas dessa vez, junto com o medo, havia algo mais. Havia um plano se formando na minha cabeça. Quando Antônio veio me buscar, como sempre fazia, fui com ele sem resistir. Entrei naquele quarto maldito pela sexta vez. Me deitei naquele colchão que já conhecia tão bem e esperei. Mas dessa vez estava prestando atenção em quem entrava e quem não entrava. Antônio entrou primeiro, como sempre, depois José, depois Francisco. Um por um, eles foram entrando e saindo, me usando como se eu fosse um objeto, como se eu não tivesse sentimentos, como se eu não fosse gente. Mas quando chegou perto do final, quando já eram quase 5 horas da tarde e o sol estava começando a se pôr, notei que Tomás não estava na fila. De novo. E dessa vez, quando Pedro foi procurar por ele, voltou com uma expressão preocupada. Não encontrei ele em lugar nenhum. Procurei no quarto, na horta, no curral, no açude, nada. Então esquece, disse Antônio, irritado. Se ele não quer participar, problema dele. Quando o papai chegar e descobrir que ele está fugindo das responsabilidades, ele que se explique. Mas eu sabia que Tomás não estava fugindo das responsabilidades. Ele estava fugindo da tortura. E naquele momento, olhando para o teto daquele quarto, onde tudo de ruim que havia acontecido na minha vida havia começado, tive certeza de que havia encontrado minha rachadura. Tomás era como eu. Tomás estava sofrendo. E talvez, só talvez, ele estivesse disposto a me ajudar a quebrar aquele ciclo de horror que havia se tornado nossa vida. Na semana que se seguiu, minha vida se transformou numa estratégia cuidadosa de observação. Sabia que precisava me aproximar de Tomás de alguma forma, mas também sabia que não podia ser óbvia. Qualquer movimento em falso, qualquer conversa suspeita, e Antônio ou um dos outros poderia desconfiar e tornar tudo ainda pior para mim. Durante os dias, continuei com minhas obrigações normais. Ajudar madrasta Josefa na cozinha, cuidar das galinhas, lavar roupas, mas agora cada tarefa tinha um propósito duplo. Quando ia buscar lenha no quintal dos fundos, procurava por Tomás. Quando estendia a roupa no varal, ficava de olho nos movimentos dele. Quando ajudava a servir as refeições, prestava atenção em como ele se comportava com os outros. O que descobri foi revelador. Tomás era tratado pelos outros meninos como um pária. Não era crueldade aberta, mas uma espécie de desprezo sutil que eu comecei a reconhecer. Durante as refeições, sempre sobrava para ele o pior pedaço de carne, a cadeira mais desconfortável. Quando eles dividiam tarefas, sempre davam para ele o trabalho mais pesado e desagradável. E quando faziam piadas ou contavam histórias, ele nunca era incluído. Era como se ele fosse tolerado ali, mas não aceito, como se sua presença fosse uma obrigação, não um prazer. E quanto mais eu observava, mais percebia que isso não era por acaso. Havia algo sobre Tomás que incomodava os outros, algo que o tornava diferente da matilha. Uma segunda-feira de manhã, finalmente consegui minha primeira oportunidade real de falar com ele. Madrasta Josefa havia mandado eu ir ao açude pequeno buscar água para lavar roupas. E, quando cheguei lá,
encontrei Tomás sentado na beirada com os pés na água, olhando para o nada. Oi, Tomás, disse eu, baixando o balde na água. Ele se assustou, como se tivesse sido pego fazendo alguma coisa errada. Oi, Dorinha, desculpa, eu já estava saindo. Não precisa sair por minha causa. O açude é grande o suficiente para nós dois. Ele me olhou com uma expressão estranha, como se não estivesse acostumado com gentileza vinda de alguém da família. Ficamos alguns minutos em silêncio. Eu, enchendo o balde devagar para ganhar tempo, ele mexendo os dedos na água. Tomás, disse eu finalmente, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você gosta de morar aqui? A pergunta o pegou desprevenido. Ele me olhou com olhos arregalados, como se eu tivesse perguntado algo perigoso. Por que você está perguntando isso? Só curiosidade. Deve ser difícil estar longe do seu pai, não é? Foi como se eu tivesse tocado numa ferida aberta. Vi lágrimas se formando nos olhos dele e ele tentou esconder, desviando o olhar para longe. Às vezes eu sonho que ele vem me buscar, sussurrou ele, mas sei que nunca vai acontecer. Ele nem tem dinheiro para a passagem de ônibus. E se você pudesse sair daqui, você sairia? Ele me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Por que você está perguntando essas coisas, Dorinha? Se alguém ouvir, ninguém vai ouvir. É só entre nós dois. Tomás ficou calado por um longo tempo, como se estivesse pensando se podia confiar em mim. Finalmente, sua voz saiu baixinha, quase um sussurro. Eu sairia correndo. Sairia hoje mesmo, se pudesse. Por quê? Você sabe por quê. E foi naquele momento que entendi que ele sabia sobre o quarto dos fundos, sabia sobre as quintas-feiras, sabia sobre o horror que eu vivia toda semana. E mais importante, ele não queria fazer parte disso. Tomás, disse eu, minha voz tremendo de nervosismo. Você já participou das coisas que acontecem quando o papai viaja? Ele ficou vermelho como um pimentão e balançou a cabeça vigorosamente. Antônio quer que eu participe. Diz que faz parte de ser homem nesta família, mas eu não consigo. Não é certo, Dorinha. Não é certo o que eles fazem com você. Senti uma onda de alívio tão grande que quase desabei ali mesmo na beirada do açude. Havia encontrado alguém que via a situação da mesma forma que eu. Alguém que sabia que aquilo estava errado. Alguém que talvez pudesse me ajudar. E o que você faz quando eles mandam você ir lá? Me escondo. Invento que estou doente, sumo para o mato. Qualquer coisa para não ter que fazer aquilo com você. E eles não ficam bravos? Ficam. Antônio disse que se eu continuar me recusando, ele vai contar para seu pai que sou um fraco, um inútil. Disse que seu pai pode me mandar embora. E você tem medo de ser mandado embora? Tenho e não tenho. Tenho medo porque não sei para onde ir. Mas também às vezes penso que seria melhor estar em qualquer lugar que não fosse aqui. Terminei de encher o balde, mas não me levantei para ir embora. Sabia que aquela conversa era importante demais para ser interrompida. Tomás, se eu te disser uma coisa, você promete que não vai contar para ninguém? Prometo. Eu estou pensando numa forma de sair desta situação, mas não posso fazer sozinha. Preciso de alguém que me ajude. Ele me olhou com uma mistura de esperança e medo. Que tipo de ajuda? Ainda não. Sei direito, mas sei que precisa ser alguém de dentro da família. Alguém que conhece o esquema, alguém que eles confiam e que, ao mesmo tempo, seja alguém que não concorda com o que está acontecendo. Você está falando de mim? Estou. Se essa história está te tocando de alguma forma, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias difíceis, mas necessárias. Se você conhece alguém que passou por algo parecido, compartilhe esse vídeo. E nos comentários, conte qual foi o momento da sua vida em que você precisou ser mais corajoso. Vamos continuar com nossa história. Faça? Por enquanto nada. Só quero saber se posso contar com você quando chegar a hora. Se quando eu tiver um plano, você vai me ajudar a executar. E qual seria esse plano? Ainda não sei, mas tem que ser algo que exponha o que eles estão fazendo. Algo que force papai a parar com isso. Seu pai sabe o que acontece, Dorinha. Ele que mandou construir aquele quarto. Eu sei, mas uma coisa é ele saber e permitir em segredo. Outra coisa é se tornar público. Se outras pessoas da cidade descobrirem. Papai se importa muito com a reputação dele. Tomás assentiu lentamente. É verdade. Ele ficaria furioso se alguém de fora soubesse. Então você vai me ajudar?
Ele respirou fundo, como se estivesse tomando a decisão mais importante da vida dele. Vou. Não aguento mais viver assim. Não aguento mais saber que você está sofrendo e eu não faço nada para ajudar. Levantei o balde pesado de água e comecei a caminhar de volta para casa. Mas antes de sair de perto do açude, me virei para ele uma última vez. Tomás, a partir de agora, vamos ter que fingir que somos apenas primos normais. Não podemos dar nenhum sinal de que somos aliados. Combinado? Combinado. Mas como vamos nos comunicar? Deixa comigo. Vou pensar numa forma. Nos dias que se seguiram, Tomás e eu desenvolvemos um sistema discreto de comunicação. Quando eu queria falar com ele, deixava uma pedra pequena no parapeito da janela da cozinha. Quando ele via a pedra, sabia que deveria me encontrar no açude depois do jantar. Quando ele queria falar comigo, amarrava um fio de capim na cerca do galinheiro. Era arriscado, mas funcionava. Durante essas conversas secretas, começamos a desenvolver um plano. No início, eram apenas ideias vagas, pensamentos sobre como poderíamos expor o que estava acontecendo. Mas aos poucos, as ideias foram se tornando mais concretas, mais viáveis. A inspiração veio numa quarta-feira à noite, quando papai chegou em casa com uma novidade. Havia comprado uma máquina fotográfica, dessas que revelavam a foto na hora, para usar nos negócios dele. Queria tirar fotos das reses que vendia para mostrar para compradores de outras cidades. É a tecnologia moderna chegando ao sertão, disse ele, mostrando orgulhoso o aparelho para toda a família. Com isso aqui posso mostrar o gado sem precisar levar os compradores até o pasto. Quando vi aquela máquina, soube imediatamente qual seria nosso plano. Era perfeito. Era pequena o suficiente para ser escondida, silenciosa o suficiente para não ser percebida, e poderosa o suficiente para capturar imagens que não deixariam dúvidas sobre o que acontecia naquele quarto. Naquela noite, deixei a pedra no parapeito da janela. Quando encontrei Tomás no açude, ele viu no meu rosto que algo havia mudado. Tenho um plano, disse eu, mal conseguindo conter a excitação. Um plano que pode funcionar. Expliquei para ele sobre a máquina fotográfica, sobre como poderíamos usá-la para registrar o que acontecia no quarto dos fundos. Se conseguíssemos algumas fotos claras, teríamos uma prova irrefutável do que estava acontecendo. E depois que tivermos as fotos, perguntou ele, aí você entrega para papai. Diz que descobriu por acaso que estava passando perto do quarto e viu. Finge que ficou horrorizado, que não sabia que isso estava acontecendo. E por que eu faria isso? Por que eu entregaria meus próprios primos e irmãos? Porque você é diferente deles, Tomás. Porque você tem consciência. E porque quando o papai ver aquelas fotos e perceber que o segredo da família dele está registrado em imagens que podem ser vistas por qualquer pessoa, ele vai ficar desesperado. Você acha que ele vai parar com tudo? Acho que ele não vai ter escolha. A reputação dele vale mais que qualquer coisa. Se existir risco dessas fotos chegarem aos olhos de alguém de fora da família, ele vai fazer qualquer coisa para que isso não aconteça. Tomás ficou pensando por alguns minutos, visualizando o plano na cabeça dele. Quando você quer fazer isso? Na próxima quinta-feira. Papai disse que vai até Aracaju de novo, então vai demorar para voltar. Vai nos dar tempo suficiente para esconder a máquina, tirar as fotos e tirar ela de lá antes que alguém desconfie. E onde vamos esconder? Atrás daquela cadeira velha que fica no canto. É o lugar perfeito. Fica perto o suficiente para capturar tudo, mas escondido o suficiente para ninguém ver. E se eles descobrirem a máquina durante as coisas? Não vão descobrir. Eles ficam muito concentrados no que estão fazendo para prestar atenção em detalhes. E além disso, é sempre meio escuro lá dentro. Saímos daquela conversa com nossos papéis bem definidos. Tomás ficaria responsável por pegar a máquina emprestada sem que papai percebesse. Eu ficaria responsável por escondê-la no quarto na hora certa. E no final, ele entregaria as fotos para papai, fingindo ter descoberto tudo por acaso. Era um plano arriscado, cheio de variáveis que podiam dar errado, mas era nossa única chance de quebrar aquele ciclo de horror que havia dominado minha vida pelos últimos meses. Era a nossa única chance de transformar um dos monstros em nosso aliado, usando a própria estrutura de poder da família para destruir o sistema que me aprisionava. Na quinta-feira seguinte, quando o papai anunciou que ia viajar para Aracaju, senti uma mistura de terror e expectativa.
Sabia que seria mais uma tarde de sofrimento, mas também sabia que talvez fosse a última. Se nosso plano funcionasse, se conseguíssemos as fotos que precisávamos, tudo mudaria. A máquina estava escondida debaixo da minha cama, pequena e discreta. Tomás havia conseguido pegá-la na noite anterior, quando papai estava distraído conversando com madrasta Josefa sobre os preços do milho. Tinha dito que queria ver como funcionava, e papai, orgulhoso de sua nova aquisição, havia explicado detalhadamente e deixado o menino experimentar. Quando ouvi o som familiar do jipe se afastando, respirei fundo e me preparei para colocar nosso plano em ação. Quando Antônio veio me buscar naquela quinta-feira, meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguiria ouvir. A máquina pequena estava escondida na minha blusa, fria contra a pele, parecendo pesar muito mais do que realmente pesava. Cada passo em direção ao quarto dos fundos era uma luta entre o terror do que ia acontecer e a esperança de que finalmente tivéssemos uma saída. Hoje papai vai demorar mais para voltar, disse Antônio enquanto caminhávamos pelos corredores. Então temos tempo de sobra para educar você direito. As palavras dele me gelaram o sangue, mas também confirmaram que nosso plano tinha escolhido o dia perfeito. Mais tempo significava mais oportunidades para tirar as fotos, mais evidências do horror que eu vivia toda semana. Quando chegamos ao quarto, respirei fundo e entrei como sempre fazia, mas desta vez tinha uma missão. Enquanto Antônio fechava a porta e se virava para falar com alguém do lado de fora, aproveitei para me abaixar rapidamente perto da cadeira velha do canto. Com movimentos que havia ensaiado mentalmente centenas de vezes, tirei a máquina da blusa e a empurrei para debaixo da cadeira, ajustando-a para que a lente ficasse apontada para o colchão. "O que você está fazendo aí embaixo?" perguntou Antônio, virando-se para mim. Caiu um grampo do meu cabelo. Menti, me levantando rapidamente. Já achei. Ele não desconfiou de nada. Por que desconfiaria? Para eles, eu era apenas um objeto, uma boneca que não tinha pensamentos próprios, que não era capaz de planejar nada. Essa subestimação deles foi exatamente o que salvou nosso plano. O que aconteceu nas horas seguintes foi o mesmo horror de sempre, mas desta vez eu aguentei, sabendo que cada momento terrível estava sendo registrado naquela máquina pequena escondida no canto do quarto. Era como se estivesse coletando munição para uma guerra que finalmente ia poder lutar. Antônio entrou primeiro, como sempre. Mas desta vez, quando ele começou a falar comigo naquela autoridade que eu conhecia tão bem, pensei na máquina, captando cada imagem. "Hoje você vai aprender umas coisas novas, Dorinha. Coisas que mulher direita precisa saber para agradar homem." José veio depois, e com ele veio uma crueldade verbal que era quase pior que o resto. Ele gostava de humilhar com palavras, de me explicar exatamente qual era meu lugar naquela família, qual era meu papel como única mulher da casa. "Você existe para nos servir, Dorinha. Papai te criou para isso, para ser nossa propriedade, nossa diversão." Cada palavra, cada ato, cada humilhação era agora testemunhada pela lente da máquina. Cada momento se tornava evidência do que realmente acontecia naquela casa que de fora parecia tão abençoada por Deus. Um por um, eles entraram e saíram. Antônio, José, Francisco, Joaquim, Pedro, alguns dos primos mais velhos, cada um deixando sua marca de crueldade registrada naquela máquina que eles nem sonhavam que existia. O mais difícil foi quando chegou a vez de Paulo, meu irmão mais novo de sangue, que tinha apenas 15 anos. Ver alguém que eu havia ajudado a criar, que eu havia cuidado quando era pequeno, me tratando como se eu fosse menos que humana, foi uma dor que cortou mais fundo que qualquer ferida física. "Desculpa, Dorinha", sussurrou ele quando entrou. "Mas Antônio disse que se eu não fizer isso, ele vai contar para papai que sou fraco. E você sabe o que papai faz com quem ele acha fraco." Era a primeira vez que alguém pedia desculpas. Era a primeira vez que alguém mostrava que sabia que aquilo estava errado. E mesmo sendo uma pequena rachadura na crueldade, doeu ainda mais, porque mostrou que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo comigo. As horas passaram como sempre passavam, devagar, dolorosamente, marcadas apenas pela sucessão de rostos que entravam e saíam daquele quarto maldito. Mas desta vez havia algo diferente no ar. Havia esperança. Havia a certeza de que aquela seria a última vez,
Quando finalmente ouvi o som do jipe de papai subindo a estrada de terra, já era quase noite. Os últimos raios de sol entravam pela janela pequena, pintando o quarto com uma luz alaranjada que parecia irreal depois de tantas horas de horror. Entrou pela última vez para me dar as instruções habituais sobre manter segredo, sobre como eu deveria me comportar durante o jantar, sobre as consequências terríveis que me esperavam se eu ousasse contar alguma coisa para papai. Lembra sempre, Dorinha. Papai sabe que isso acontece. Ele que quer que seja assim. Se você tentar mudar as coisas, vai ser muito pior para você. Quando ele saiu, fiquei sozinha no quarto por alguns minutos. Esperei ter certeza absoluta de que não havia ninguém por perto. Depois me arrastei até a cadeira do canto e peguei a máquina. Com mãos tremendo de nervosismo e emoção, guardei ela na blusa. As fotos já haviam saído da máquina e estavam espalhadas pelo chão, escondidas na sombra da cadeira. Recolhi todas rapidamente, enfiando-as no bolso do vestido. Saí do quarto como uma sombra. Caminhei pelos corredores vazios até meu próprio quarto e escondi a máquina e as fotos no fundo da gaveta das minhas roupas íntimas. Era a evidência que precisávamos. Era nossa arma contra anos de terror. Naquela noite, durante o jantar, representei o papel de sempre. Menina quieta, submissa, que havia passado uma tarde tranquila ajudando madrasta Josefa com os afazeres domésticos. Papai contou sobre os negócios em Aracaju, sobre as pessoas que havia encontrado, sobre os preços do gado, que estavam melhores que o esperado. Foi um dia produtivo, disse ele, cortando o pedaço de carne assada que madrasta Josefa havia preparado. Resolvi uns negócios importantes, fiz uns contatos novos. Nossa família está prosperando, graças a Deus. Se ele soubesse o que realmente havia acontecido naquela casa enquanto ele estava fora, se soubesse que sua prosperidade estava sendo construída sobre o sofrimento da própria filha. Mas logo ele saberia. Logo ele veria cada imagem, cada prova do horror que acontecia todas as quintas-feiras no quarto dos fundos. No sábado de manhã, deixei a pedra no parapeito da janela da cozinha. Quando encontrei Tomás no açude depois do almoço, ele viu imediatamente no meu rosto que o plano havia funcionado. Conseguiu? Perguntou ele, mal conseguindo conter a ansiedade. Consegui. Está tudo registrado. Cada momento, cada rosto, cada coisa horrível que eles fizeram. Tirei as fotos do bolso do vestido e coloquei na mão dele. Eram imagens borradas, mas claras o suficiente para não deixar dúvidas sobre o que estava acontecendo. Imagens que mostravam rostos, expressões, atos que nenhum pai gostaria de ver os filhos cometendo. E agora? Agora você faz sua parte. Você vai até papai amanhã de manhã, bem cedo, antes de ele sair para o trabalho. Vai dizer que encontrou isso jogado no quintal, que ficou curioso para ver o que era. Vai fingir que ficou horrorizado com o que viu. E se ele desconfiar de mim? E se ele achar estranho eu ter encontrado justamente isso? Ele não vai desconfiar. Você é apenas um primo órfão que mora aqui por caridade. Para ele, você não tem coragem nem inteligência suficiente para planejar alguma coisa assim. Tomás guardou as fotos no bolso da calça, mas havia dúvida nos olhos dele. Dorinha, e se isso não funcionar? E se em vez de parar com tudo ele ficar ainda mais furioso? Vai funcionar, disse eu, com uma convicção que não sabia de onde vinha. Vai funcionar, porque a única coisa que papai ama mais que o poder sobre esta família é a reputação dele lá fora. E se ele souber que existem fotos dessas coisas circulando, ele vai fazer qualquer coisa para proteger o nome dele. E depois que eu entregar isso para ele, o que vai acontecer comigo? Você vai ser o herói da história. Vai ser o menino corajoso que descobriu uma coisa terrível e teve a coragem de contar para a autoridade da família. Papai vai te ver com outros olhos. E com você? O que vai acontecer com você? Essa era a pergunta que eu não queria fazer para mim mesma. Não sabia o que papai faria comigo quando descobrisse que eu havia orquestrado aquele plano. Não sabia se ele me veria como vítima ou como traidora, mas sabia que qualquer coisa seria melhor que continuar vivendo aquele inferno toda quinta-feira. Comigo vai ficar tudo bem. Menti. O importante é que isso vai acabar para sempre. Domingo de manhã chegou como um amanhecer diferente. Acordei sabendo que até o fim daquele dia minha vida teria mudado completamente. Ou para melhor, se nosso plano funcionasse, ou para muito pior, se falhasse.
Durante o café da manhã, observei Tomás discretamente. Ele estava nervoso, mexendo muito na comida, evitando olhar para qualquer pessoa diretamente. Mas quando nossos olhos se encontraram por um segundo, vi determinação ali. Ele ia fazer sua parte, ligeiramente. Posso falar com o senhor? É sobre uma coisa importante que descobri. Papai levantou os olhos do jornal, surpreso. Tomás raramente falava com ele diretamente. Raramente tomava qualquer iniciativa. Que foi, menino? Fala logo. É melhor falarmos em particular, senhor. É uma coisa séria. Papai fechou o jornal e olhou para Tomás com mais atenção. Havia algo no tom do menino que havia despertado sua curiosidade. Então vem cá para dentro. Vamos conversar no meu escritório. Eles entraram na casa e eu fiquei na varanda fingindo que estava interessada em alimentar as galinhas, mas com todos os meus sentidos concentrados em tentar ouvir o que estava acontecendo lá dentro. O escritório de papai ficava no fundo da casa, mas mesmo assim consegui ouvir alguns fragmentos da conversa. A voz de Tomás, nervosa, explicando como havia encontrado as fotos. A voz de papai, primeiro irritada, depois preocupada. E então, o silêncio. Um silêncio que durou quase meia hora. Um silêncio durante o qual eu sabia que papai estava vendo aquelas imagens, vendo os rostos dos próprios filhos e sobrinhos, confessando os crimes que cometiam toda quinta-feira no quarto dos fundos. Quando as vozes voltaram, eram diferentes. A voz de papai estava mais baixa, mais controlada, mais carregada de uma fúria que eu podia sentir mesmo de longe. A voz de Tomás estava ainda mais nervosa, mas também aliviada, como se o peso mais difícil tivesse sido tirado dos ombros dele. Depois de mais alguns minutos, ouvi passos pesados se aproximando. Papai saiu do escritório com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva comum, era a expressão de um homem que havia descoberto que seu império estava construído sobre um segredo que podia destruí-lo. Atrás dele vinha Tomás, pálido, mas determinado. Quando nossos olhos se encontraram, ele fez um sinal quase imperceptível com a cabeça. Havia funcionado. Papai havia visto tudo. E agora era a hora de ver o que ele faria com aquela informação. «Antônio!» gritou papai com uma voz que fez toda a casa tremer. «Vem cá agora!» E foi assim que começou o fim do nosso pesadelo, com um grito de fúria de um patriarca que havia descoberto que sua autoridade absoluta havia sido desafiada, fotografada e transformada em evidência que podia destruir tudo que ele havia construído. Antônio apareceu correndo da ala leste da casa, com a camisa meio aberta e o cabelo despenteado, como se tivesse acabado de acordar de uma soneca. Quando viu a expressão no rosto de papai, sua cara mudou completamente. Era como ver um menino se transformando em adulto em questão de segundos, percebendo que algo muito sério estava acontecendo. «Que foi, pai? Aconteceu alguma coisa?» Papai não respondeu imediatamente. Ficou olhando para Antônio com aqueles olhos pequenos e penetrantes, como se estivesse enxergando pela primeira vez quem realmente era aquele homem que ele havia criado. O silêncio se estendeu por tanto tempo que até os passarinhos no quintal pareceram parar de cantar. «Entra para o escritório», disse papai finalmente, com uma voz baixa que era muito mais assustadora que qualquer grito. «E chama José, Francisco, Joaquim, Pedro, chama todos agora». Antônio tentou fazer alguma pergunta, mas o olhar de papai o calou na mesma hora. Saiu correndo para buscar os outros, e em poucos minutos a casa inteira estava em polvorosa. Os meninos vinham, chegando um por um, todos com cara de quem não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que era grave. Eu continuei na varanda, fingindo alimentar as galinhas, mas prestando atenção em cada movimento. Tomás havia sumido, provavelmente se escondido no quarto dele, para não parecer suspeito. Madrasta Josefa apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental, com aquela expressão preocupada que ela sempre tinha quando papai ficava sério demais. «Dorinha, vem para dentro», disse, ela baixinho. «Quando seu pai fica assim, é melhor a gente não ficar no caminho». Mas eu não queria perder nada. Aquele era o momento que eu havia sonhado durante meses. Finalmente, papai ia descobrir a verdade sobre o que acontecia na casa dele quando ele saía. Finalmente, alguém com autoridade ia confrontar aqueles monstros que se escondiam atrás de sorrisos de irmãos protetores. «Pode ir, madrasta. Eu já vou». Ela me olhou estranha,
mas entrou para a casa. Madrasta Josefa, sempre. Soube ficar fora dos assuntos de homem, mesmo quando esses assuntos envolviam a filha dela. Do escritório começaram a vir vozes, primeiro baixas, depois mais altas. Não conseguia entender as palavras, mas o tom estava ficando cada vez mais tenso. Papai falava por longos períodos, e depois vinham respostas curtas e nervosas dos meninos. De repente, ouvi um barulho seco, como se alguém tivesse batido a mão com força na mesa. Depois, o grito mais alto que já tinha ouvido papai dar em toda a minha vida. Mentirosos, todos vocês, mentirosos e safados. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador que o grito. Era como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que ia acontecer depois. Então, começou a discussão de verdade. Vozes se levantando, gente falando ao mesmo tempo, papai gritando ordens que eu não conseguia entender direito. Ouvi meu nome sendo mencionado várias vezes, sempre seguido de palavrões e acusações que me fizeram entender que eles sabiam que haviam sido descobertos. A porta do escritório se abriu com tanta força que bateu na parede. Antônio saiu primeiro, com o rosto vermelho e os olhos assustados. Atrás dele vieram José e Francisco, também com cara de quem havia acabado de receber a surra da vida, não física, mas de palavras que cortaram mais fundo que qualquer cinto. Papai apareceu na porta do escritório, segurando as fotos na mão, como se fossem uma arma. Sua voz ecoou pela casa inteira. Agora vocês vão aprender o que acontece quando alguém desonra o nome desta família. O que aconteceu depois foi algo que eu nunca tinha visto antes. Papai, o homem que sempre controlou tudo com calma e autoridade silenciosa, perdeu completamente o controle. Mas não foi uma perda de controle casual. Foi uma fúria calculada, planejada, devastadora. Ele chamou todos os meninos para o pátio central da casa. Um por um foram aparecendo os 12, incluindo Tomás, que saiu do quarto dele, tentando parecer confuso sobre o que estava acontecendo. Madrasta Josefa e eu ficamos na varanda observando de longe, mas papai fez questão de que estivéssemos presentes. Dorinha, vem cá, disse ele, me apontando um lugar ao lado dele. Você vai assistir a isso. Quando me aproximei, vi que papai estava tremendo, não de medo, mas de uma raiva tão profunda que estava fazendo o corpo dele vibrar como uma corda de violão. Ele levantou as fotos para que todos pudessem ver. Sabem o que tem aqui dentro? Perguntou ele, a voz saindo baixa, mas cortante como uma navalha. Tem as caras de vocês, tem cada ato imundo que vocês fizeram. Tem a prova de que meus próprios filhos se transformaram em animais sem minha permissão. Antônio tentou falar alguma coisa, mas papai o cortou com um olhar que podia matar. Cala a boca. Você vai falar quando eu mandar. Papai começou a andar de um lado para o outro na frente daqueles homens, como um general inspecionando os soldados que tinham cometido traição. Cada passo dele ecoava no piso de cimento como uma sentença de morte. Vocês pensaram que eu era idiota? Perguntou ele. Pensaram que podiam fazer o que quisessem na minha casa, com minha filha, nas minhas costas, e que eu nunca ia descobrir? Pai, a gente pode explicar, tentou Francisco. Explicar o quê? O grito de papai foi tão alto que até os cachorros da vizinhança começaram a latir. Vai explicar como vocês transformaram minha filha numa... Ele não conseguiu terminar a frase. Por um momento, achei que ele fosse chorar. Mas em vez de lágrimas, o que veio foi mais raiva. Vocês desonraram esta família, disse ele, agora falando baixo de novo, o que era ainda mais assustador. Vocês desonraram meu nome. Vocês desonraram o nome dos seus antepassados. E pior de tudo, vocês fizeram isso escondido de mim, como se fossem criminosos safados. Foi então que entendi qual era a verdadeira questão para papai. Não era o que eles haviam feito comigo, era o fato de terem feito sem a autorização dele. Era a desobediência, não o crime. Era o desrespeito à autoridade dele, não o sofrimento que haviam me causado. Antônio, disse papai, apontando para o filho mais velho, você era o responsável por esta casa na minha ausência. Era sua obrigação manter a ordem e a decência. Em vez disso, você organizou isso. Antônio tentou se defender. Pai, eu pensei que o senhor soubesse, que fosse normal. Normal? Papai deu 2 passos na direção de Antônio,
E o homem de 23 anos recuou como se fosse uma criança de 5. Normal é respeitar as regras da casa. Normal é pedir permissão. Normal é manter a dignidade da família. Então, papai se virou para todos os outros e fez o anúncio que mudou tudo. A partir de hoje, as coisas vão ser diferentes nesta casa. Muito diferentes. Começou pelas punições imediatas. Antônio perdeu todos os privilégios de filho mais velho. Não podia mais sair na cidade aos sábados. Não podia mais tomar decisões sobre a fazenda. Não podia mais dar ordens para ninguém. José teve o mesmo tratamento. Francisco, Joaquim e Pedro foram rebaixados a simples trabalhadores, sem direito à opinião sobre nada. Vocês vão trabalhar de sol a sol, disse papai. Vão comer depois de todo mundo, vão dormir no chão se for preciso. Vão aprender o que é respeito na marra. Mas a punição maior veio depois. E tem mais uma coisa. Vocês nunca mais vão dirigir uma palavra para Dorinha. Nunca mais vão olhar para ela. Nunca mais vão respirar o mesmo ar que ela, se eu puder evitar. Papai se virou para mim e, pela primeira vez desde que tudo havia começado meses atrás, vi algo parecido com carinho nos olhos dele. Não era exatamente amor paternal, mas era pelo menos reconhecimento de que eu existia como pessoa, não apenas como propriedade. Dorinha, você vai ter um quarto novo na ala principal, do lado do nosso. Vai ter uma chave, vai ter privacidade. E se qualquer um desses safados se aproximar de você, pode vir me contar que eu quebro o pescoço dele. Então, ele fez algo que me surpreendeu completamente. Se virou para Tomás e disse: Tomás, você fez a coisa certa. Você mostrou ter caráter quando todos os outros mostraram ser sem vergonha. A partir de hoje, você é meu braço direito. Você vai me ajudar a manter a ordem nesta casa. Tomás ficou vermelho e apenas balançou a cabeça concordando. Nossos olhos se encontraram por um segundo e vi que ele estava tão surpreso quanto eu com a reviravolta dos acontecimentos. Papai não tinha terminado. Voltou-se para os outros e fez o anúncio final. E para que vocês nunca mais se esqueçam do que acontece quando alguém desobedece às regras desta casa. Ele foi até o quarto dos fundos. Aquele quarto maldito que havia sido o centro do meu pesadelo por tantos meses. Voltou com uma lata de querosene. Vocês vão queimar este quarto, disse ele. Vão queimar tudo que tem lá dentro. O colchão, a cadeira, tudo. E depois vão socar as paredes até virar pó. Os meninos que haviam participado do que ele chamava de conspiração contra a família foram todos rebaixados. Alguns dos primos mais novos, que não haviam participado por serem pequenos demais, foram promovidos a posições de confiança. A dinâmica familiar mudou radicalmente. Durante as refeições, havia um silêncio pesado. Antônio, José e Francisco comiam de cabeça baixa, como cachorros envergonhados. Tomás sentava ao lado de papai, recebendo orientações sobre os trabalhos da fazenda. E eu finalmente podia comer em paz, sem sentir olhares predadores sobre mim. Madrasta Josefa nunca comentou nada sobre o que havia acontecido. Era como se ela tivesse acordado um dia e descoberto que as regras da casa haviam mudado da noite para o dia, e simplesmente aceitado a nova realidade. Talvez ela sempre soubesse que algum dia as coisas iam explodir. Talvez ela estivesse até aliviada. O mais impressionante foi ver como o papai assumiu o controle total da situação. Ele não apenas puniu os culpados, ele reconstruiu todo o sistema familiar de forma que algo assim nunca mais pudesse acontecer. Estabeleceu novas regras, novos horários, nova supervisão. Era como se tivesse percebido que seu império havia quase desmoronado por causa da sua ausência e agora estava determinado a nunca mais sair da casa sem ter certeza absoluta de que tudo estava sob controle. Para mim, foi como renascer. Pela primeira vez em meses, pude andar pela casa sem medo. Pude dormir sem ter pesadelos. Pude acordar nas quintas-feiras sem sentir terror no estômago. O som do jipe de papai saindo não era mais o sinal do meu inferno. Era apenas o som de um carro saindo. Tomás se tornou meu protetor silencioso. Nunca conversamos abertamente sobre o que havíamos feito juntos, mas havia um entendimento entre nós. Ele havia arriscado tudo para me ajudar, e isso havia mudado não apenas minha vida, mas a dele também. De primo órfão rejeitado, ele se tornou a pessoa de confiança,
de papai, o novo responsável pela ordem da casa. Anos depois, quando me casei e saí da fazenda, papai nunca mais permitiu que tantos homens morassem debaixo do mesmo teto. Tomás me contou que ele havia se tornado muito mais rigoroso com todos, muito mais presente, muito mais controlador. Era como se tivesse aprendido que delegar a autoridade era perigoso demais. Antônio, José e Francisco nunca se recuperaram completamente da humilhação. Continuaram morando na fazenda, trabalhando como empregados do próprio pai, mas sem nunca mais terem a confiança ou o respeito que tinham antes. Era uma punição que durou para o resto da vida deles. Hoje, olhando para trás, entendo que nossa vitória não foi perfeita. Papai não parou com o que estava acontecendo porque entendeu que estava errado. Parou porque descobriu que estava sendo traído. Mas o resultado final foi o mesmo. Eu fui liberta de um inferno que parecia não ter fim. A força que encontrei para planejar e executar aquele plano mudou quem eu era para sempre. Descobri que, mesmo na situação mais desesperadora, sempre existe uma rachadura na muralha. Sempre existe um aliado inesperado. Sempre existe uma forma de transformar a própria estrutura que nos oprime em arma para nossa libertação. Essa história que contei para vocês hoje é uma cicatriz que carrego na alma. É um tipo de dor que nunca desaparece completamente, mas que com o tempo aprendi a transformar em força. Hoje sou uma mulher de 72 anos, com filhos, netos e até bisnetos. Construí uma vida digna, cheia de amor e respeito. Não permiti que aqueles meses de horror definissem quem eu sou. Se você está passando por algo parecido, se está presa em um ciclo de abuso que parece não ter saída, quero que saiba que você não está sozinha. Quero que saiba que existe esperança, que existe força dentro de você que ainda não descobriu. E quero que saiba que sempre, sempre existe uma saída. Quando eu tinha 13 anos, achei que minha vida tinha acabado naquele quarto dos fundos. Achei que nunca mais seria capaz de confiar, de amar, de ser feliz. Mas estava errada. A vida tem uma resiliência incrível e nós, seres humanos, temos uma capacidade de cura que vai além do que podemos imaginar. Nunca mais voltei àquela fazenda depois que me casei. Nunca mais vi Antônio, José ou Francisco. Madrasta Josefa morreu alguns anos depois, sem nunca ter falado sobre o que aconteceu. Papai viveu até os 85 anos, um homem respeitado na comunidade, mas que carregava um segredo que quase destruiu sua família. Tomás foi o único com quem mantive contato ao longo dos anos. Ele saiu da fazenda alguns anos depois de mim, foi estudar na capital, se tornou professor, formou uma família bonita, com filhos que cresceram sabendo o valor do respeito e da dignidade. Até hoje, quando nos encontramos, há um olhar de compreensão entre nós, um conhecimento compartilhado de que juntos fizemos algo extraordinário. Essa história que contei para vocês hoje não é apenas sobre horror e sofrimento. É sobre coragem, sobre resistência, sobre a capacidade humana de encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. É sobre a importância de quebrar o silêncio, de expor os segredos tóxicos que se escondem dentro das famílias aparentemente perfeitas. Estou compartilhando isso porque sei que em algum lugar alguém está ouvindo isso e se identificando. Alguém está vivendo seu próprio pesadelo e precisa saber que não está sozinha, que existe esperança, que existe saída. Se essa história te tocou de alguma forma, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Cada inscrição me dá força para continuar compartilhando essas memórias difíceis que podem ajudar outras pessoas. Nos comentários, conte o que você sentiu ao ouvir essa história e como ela pode ter te ajudado a entender melhor suas próprias experiências. E se você conhece alguém que está passando por uma situação de abuso, não se cale. Seja o Tomás na vida dessa pessoa. Seja aquela rachadura na muralha que pode fazer toda a diferença. Às vezes, tudo que alguém precisa para encontrar coragem é saber que não está completamente sozinha. Agradeço de coração por você ter me ouvido até aqui. Não é fácil contar essa história, mas sei que ela precisava ser contada. Como eu disse no início, existem segredos que devem ser enterrados bem fundo no quintal da memória, mas outros precisam ser contados, mesmo que arranquem pedaços da alma junto, para que nunca mais se repitam.
para que outras Marias das Dores possam encontrar sua voz antes que seja tarde demais. Meu nome é Maria das Dores, mas podem me chamar de Dona Dorinha. E essa foi minha história. Uma história de dor, sim, mas também de superação. Uma história que me ensinou que somos mais fortes do que imaginamos e que mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre existe um caminho para a liberdade. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Até o próximo vídeo, onde continuarei compartilhando histórias que precisam ser contadas. Se você quiser me fazer alguma pergunta, deixe nos comentários. Farei o possível para responder a todos. E lembre-se, você não está sozinho. Nunca esteve.